Reformulação no departamento de futebol do Vasco deve acontecer. Tarde, né, 77? Mas deve acontecer. Vamos falar sobre as contratações, sobre a situação de Diego Costa, atualização, sobre Robert Rojas também. Vamos falar sobre o trabalho do Vasco, né, que vem acontecendo no Gigante da Colina. Vamos trazer essas informações. Vamos, obviamente, falar sobre São Januário, porque o Vasco ainda não sabe aonde vai jogar para enfrentar a equipe do Grêmio. E também Orelhano, que evolução, hein? Vou bater o papo sobre isso. Então, isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, mais uma derrota, né, ontem. E cada vez mais o torcedor fica desacreditado com o momento do Gigante da Colina. Tô vendo muita gente falando aí, querendo fora, já tem gente falando fora Ramon Dias. Cara, ser bem sincero com vocês, antes de trazer as informações do Vasco, a possível reformulação, era nítido que o Vasco teria um tempo de adaptação com o Ramon Dias. O cara tava fora do país, ia reconhecer essa equipe. O erro não é dele. O erro é de quem demorou para contratá-lo e de quem demorou para tirar o Barbieri. A gente tem N exemplos aí de times que demoraram para adaptar o nosso adversário, o Corinthians. O Luxemburgo chegou a ter 7 jogos sem vencer. E agora o Corinthians embalou. O Vasco, eu creio que vai ter uma melhora com o Ramon Dias. Mas a questão não é nem essa questão de melhora. É o tempo que a gente demorou para fazer essa troca, cara. Pode ser que quando a gente começar a ganhar jogos, a situação já esteja praticamente impossível. Esse é o grande problema. Sem reforços, uma demora para tirar o Barbieri já deveria ter saído no jogo contra o Flamengo. Esse é o grande problema do Vasco. E falando sobre Orelhano, gente, eu gostaria de dizer uma coisa. Você vê a evolução do jogador e como um técnico que sabe trabalhar um jogador faz com que ele evolua. O Orelhano foi uma das principais armas ofensivas do Vasco desde a entrada dele e do PEC no segundo tempo contra a equipe do Corinthians. Movimentou e conseguiu jogar como ponta, flutuar pelo meio. E aí muita gente vai dizer, mas ele não gosta de jogar como meia. Ele não gosta de jogar de costa pro gol. Ele vai jogar daquele jeito, fazendo arrancadas, cortando pro meio, com liberdade. Essa é a forma que o Orelhano gosta de jogar, com liberdade. Sem uma posição fixa. Ele não quer ser só meia, nem ser só ponta. É um cara que tem liberdade. E mostrou isso ontem. E por isso eu digo, a importância de você ter o Ramon Dias, como eu falei, o Ramon Dias vai ter um tempo de adaptação, mas ele é inteligente. Ele sabe o que faz. Você vê que o Ramon Dias consegue fazer com que um jogador que estava desacreditado jogue. Ontem, inclusive, ele fala, estamos precisando de mudanças no estado anímico. E isso é certo. O Vasco precisa dessa mudança anímica. E eu acredito muito que o trabalho do Ramon Dias ainda pode evoluir. Mas é o tempo, é a escassez de tempo que falta a gente. Mas evoluir a gente ainda pode. Agora, a informação é que teremos reformulação no departamento de futebol. Que eu já falo há muito tempo, não é de hoje. Falo, olha, tem gente que tá no Vasco que não deveria continuar. Tem gente que carrega a marca do fracasso lá de trás e tá no Vasco até hoje. Mas acharam que deveria continuar. Emílio Faro saiu, entre outros. O próprio Daniel Félix. O Abel Braga hoje, ninguém nunca soube qual é a função do Abel Braga, com todo o respeito que eu tenho a ele. Mas ninguém nunca soube. Deu algumas entrevistas que ou fizeram o torcedor criar falsas expectativas, ou fizeram o torcedor ficar estressado. Nada mais. Então, segundo as informações, inclusive, traga pela galera do Arena Cruz Maltina, o próprio Wagner Fernando também trouxe, Gilbert também trouxe. E a gente está sabendo é que o Vasco terá uma reformulação, inclusive já tinha falado aqui com vocês, uma provável saída de Abel. Paulo Brax
como a gente já trouxe anteriormente, tem uma proposta do Galo e muito provavelmente deve ir para lá no final do ano. Ah, Léo, por que ele não vai sair agora? Porque o Vasco não vai ficar sem diretor de futebol nesse momento, né? Não tem como você trazer diretores de futebol nesse momento, porque os alvos, a maioria estão trabalhando. O Vasco deve ter uma mudança no seu setor de scout, um aumento e saídas também. Mas um aumento considerável também nesse setor, de um investimento. Devem ser as mudanças, mas é o que eu falo, cara. A 77 parece que deixa tudo pra última hora. Saída do Luiz Melo não deveria ser agora. Saída do Luiz Melo deveria ter acontecido antes da janela ter fechado praticamente, né? Mas enfim, são decisões, incompetências que fazem com que o Vasco esteja nesse momento assim. A gente esperava um Vasco com SAF mais organizado, mas a gente viu o Vasco uma bagunça, uma falta de competência, infelizmente. Falando sobre a situação dos prováveis jogadores que estão para chegar com o Vasco, situação de Diego Costa, inclusive o amigo aqui da Bahia, o Matheus Barbaço, trouxe a informação que o Bahia tinha a ideia de trazer Diego, mas que a proposta do Vasco é muito alta, né? Chega a pouco mais de US$ 1,5 milhão, envolvendo salários, o salário é abaixo de 1 milhão, mas as metas e as luvas fazem chegar a 1,5 milhão o valor por Diego Costa, que gostou, mas ainda não respondeu se vem ou se não, né? Falta o sim dele. Apesar das pessoas que são próximas, os parentes dizerem que ele está muito próximo de chegar ao Vasco, não dá para cravar aqui que o Diego Costa será reforço do Gigante, mas muito próximo. Outra questão também é sobre... E antes de eu passar aqui sobre outro reforço, eu falo uma coisa, cara. O jogador que tem o mínimo de qualidade nesse time, ele vai sobrar. A gente vê que o Vasco ontem criou o dobro de chances do Corinthians e não tinha ninguém para ser o diferencial. Talvez seja um cara que ajude nisso. Por ter experiência, por ser um cara que vem da Europa. É o melhor nome? Volto a dizer, não é. Não é um nome que me agrada, não é um nome que eu indicaria. Mas nesse momento, cara, precisa do tudo ou nada, tem que se arriscar. Outro nome que também está muito próximo, mas o Vasco evita criar essa expectativa, é o Robert Rojas. Foi ligação aí do nosso Ramon Dias. Buscou também o River para buscar uma liberação do jogador. E falta aí pequenos acertos entre Vasco e River para que o jogador seja jogador do Vasco. Mas muito provável até quarta-feira estará por aqui. É a expectativa para ser reforço para essa zaga que tá precisando, hein? O Vasco tá tomando os gols bobos. O Vasco tá tomando muito gol bobo, né? O time vai lá e faz. Coisa mais fácil é fazer gol no Vasco. Mas Robert Rojas está chegando aí. Ainda há uma expectativa que o Vasco traga um meio-campo. E se achar aí no meio dessa fim de janela uma boa oportunidade para a ponta, também terá esse jogador. Vasco que volta a jogar contra a equipe do Grêmio. E há uma dúvida. Aonde o Vasco irá jogar? Por quê? São Januário está interditado pelo TJ. TJ, inclusive, meu Deus do céu, né? Parece que foi o prato que eles queriam, né? São Januário ter aquela confusão toda porque estão numa burocracia, um empurra para um, empurra para outro e ninguém fala sobre, ninguém adianta aí a situação do São Januário para que essa liberação aconteça. Sobre a situação aí envolvendo todo o staff do Vasco, o Luiz Melo, ele sai definitivamente nesse dia 1º e o Lúcio Barbosa assume aí como o CEO do Vasco. Mas Manuel Flores é o nome que a SAF do Vasco quer. Vamos ver se vão conseguir convencer ele, porque ele está muito bem estabilizado, sendo um dos caras aí que trabalha na expansão de negócios do fundo árabe. Então é isso, gente. Sei que tá muita gente desanimado, muita gente está triste. A gente vai manter sim. Comenta Léo vai trazer as informações. Vamos trazer tudo que a gente sempre trouxe aqui. Hoje tem live, vamos bater um papo. Enfim, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu, tamo junto.